Bem-vindos a esta nossa conversa sobre perspectivas econômicas. Hoje, a gente vai mergulhar um pouco nas projeções para a economia global e, claro, a brasileira, olhando ali para 2025 até 2028. É um período que, olha, parece bem complexo. Temos aqui um monte de material recente, sabe? Relatórios do FMI, do Banco Mundial, análises de bancos grandes como Goldman Sachs, JP Morgan, UBS, Standard Chartered e também os dados fresquinhos do Boletim Focus, de setembro agora, de 2025. A nossa ideia aqui é tentar descomplicar um pouco esse monte de números, né? Essas previsões que às vezes até se contradizem. Vamos tentar achar as tendências principais, onde as opiniões divergem mais, e o que isso pode significar, assim, para quem quer se manter informado. As fontes falam muito num complexo entrelaçamento de forças, sabe? E que a economia mundial está meio num ponto de virada. Claramente tem visões bem diferentes competindo aí no mercado. Vamos tentar desembaraçar isso um pouco. Que tal a gente começar pelas commodities? Parece que tem aí uma divisão clara, né? De um lado, ativos de refúgio, do outro, coisas mais ligadas à indústria. É por aí? É exatamente isso. E essa dualidade, olha, é uma das coisas mais curiosas agora. A gente vê uma busca forte por segurança, né? Isso está ajudando muito o ouro, e até, de um jeito diferente, algumas criptos. Mas, em contraste direto, tem uma pressão vindo para baixo nas commodities industriais. Petróleo, minério de ferro. Isso reflete, assim, sinais de que a economia real está esfriando um pouco. É uma dicotomia bem marcada mesmo. Falando do ouro, puxa, as projeções são bem otimistas, né? A gente vê os grandes bancos apontando para cima. Parece que a maioria fica ali entre 3.000 e 3.700 dólares a onça, mais ou menos, para o fim de 2025. O Goldman Sachs, por exemplo, está mais para o lado baixo dessa faixa, né? Mas o JP Morgan já é bem mais agressivo, fala em médias acima de 3.600, até com um potencial lá para 2026 acima de 4.000 dólares. O UBS também dá forte ali nos 3.500. Sim, e tem até quem fale mais alto, né? Paulson mencionou quase 5.000 até 2028. Claro que tem variações, algumas tabelas mostram médias um pouco mais baixas para 2025, mas a tendência geral é bem positiva para o ouro. E a prata? Ela costuma ir junto com o ouro, mas tem sua própria história, né? Tem sim. A prata também se beneficia dessa busca por refúgio, claro, mas ela tem um plus que é a demanda industrial. Ela é super importante para painel solar, para carro elétrico, eletrônicos em geral. E as projeções mostram isso. O JP Morgan vê a prata lá na frente, 2028, 2029, entre 45 e 55 dólares. O UBS já fala em até 40 dólares agora, nos próximos meses. E um ponto interessante é que ela está historicamente barata em relação ao ouro, sabe? Ah, o rácio ouro-prata. Exato. Esse rácio está bem acima da média histórica. Isso sugere que talvez a prata tenha mais espaço para subir se essa onda de metais preciosos continuar. E ainda tem a questão da oferta. Parece que tem um déficit estrutural aí. A demanda está maior que a produção já há alguns anos. E o que está puxando essa corrida toda para o ouro e para a prata? São só os juros, a inflação? É um conjunto de coisas, né? Tem a incerteza geopolítica, que não passa, tem dúvidas sobre inflação, sobre para onde vão os juros nas economias principais, e tem uma procura muito forte dos bancos centrais. Bancos centrais comprando ouro. Muito. Querem diversificar as reservas, sair um pouco do dólar, e junta isso com uma certa desconfiança nas moedas normais, né, as fiduciárias. Aí o ouro, que é algo físico, tangível, acaba brilhando. Entendi, mas se o ouro está brilhando, o petróleo e o minério de ferro nem tanto, O né? cenário aí é outro. Pois é, bem diferente. Para o petróleo Brent, a maioria das projeções aponta para baixo. O FMI, por exemplo, vê uma queda aos poucos, saindo ali dos 78 dólares o barril em 2025 para perto de 70 em 2028. E o Banco Central Europeu é até mais pessimista, né? Vê abaixo de 70 já em 2025. Se a gente junta várias fontes, o consenso para 2025 fica ali entre 67 e 72 dólares, mais ou menos. E o minério de ferro segue essa linha? Segue uma linha parecida sim, tem fontes tipo o Itaú BBA, que vem perto de 100 dólares a tonelada em 2025, mas outras, como a S&P Global, já falam numa queda maior a longo prazo, talvez para 80 dólares lá para 2029. Parece que a expectativa é de um enfraquecimento mais estrutural mesmo. E por que essa diferença tão grande para o ouro? Quais são os motivos para essa baixa no petróleo e no minério? São relativamente claros, né? No petróleo tem mais oferta vindo de fora da OPEP Plus e, sabe, e ao mesmo tempo a demanda global está mais fraca.
A China desacelerando pesa muito nisso, porque eles consomem demais. E para o minério de ferro, a China também é chave, né? A questão do setor imobiliário lá ainda preocupa bastante. Se a gente tenta juntar as peças, parece que a gente está vendo uma coisa meio, sei lá, uma estagnação seletiva. Estagnação seletiva, como assim? É, tipo, a demanda por coisa física ligada à indústria está parada ou caindo. Mas, ao mesmo tempo, ativos de refúgio como o ouro estão batendo recorde. É um quebra-cabeça econômico bem interessante e um pouco fora do comum, né? Faz sentido. Saindo das commodities, vamos dar uma olhada nas ações. Lá nos Estados Unidos, a história parece ser de força, mas tem uns poréns aí, né? Tem sim. O S&P 500, o índice principal, continua forte nas projeções. Goldman Sachs chegou a falar em 6.900 pontos em 12 meses, isso lá a partir de meados de 2025. O JP Morgan já mira 6.000 para o fim de 2025. Mas tem uma variação grande aí também, né? Outras fontes mostram médias mais para baixo, tipo 5.200, outras mais para cima, 6.400 e pouco. Exato. Mas o ponto crucial aqui talvez nem seja o número exato, sabe? É o que está puxando esse índice para cima. Ah, a concentração que você falou. Isso. A concentração é brutal. A performance do S&P 500 tem sido quase que totalmente dependente de um grupinho de mega empresas de tecnologia, as Magnificent Seven. Elas têm um peso tão gigante no índice que acabam escondendo o desempenho bem mais fraco da maioria das outras empresas. E como a gente vê isso? É só olhar para o Russell 2000, por exemplo. É o índice das empresas menores, as small caps. Aí a história é completamente diferente. O desempenho tem sido bem modesto. E por que essa diferença entre as gigantes e as pequenas é tão importante? O que ela diz pra gente? Olha, ela importa muito porque meio que desafia aquela ideia de que a economia americana está forte como um todo, sabe? As small caps geralmente sentem mais o pulso da economia doméstica, o custo do dinheiro. A dificuldade delas em acompanhar as gigantes sugere que a economia real talvez não esteja tão robusta quanto o S&P 500 faz parecer. E essa dependência de poucas empresas também é um risco, né? Aumenta a volatilidade, se essas gigantes tropeçarem, o tombo do mercado pode ser grande. Mas tem gente apostando nas pequenas para o futuro, a longo prazo. Tem sim. A Vanguard, por exemplo, sugere que na próxima década, talvez as small caps até superem as grandes, revertendo essa tendência. Mas agora, no curto prazo, a mensagem principal parece ser de cautela. Muita gente recomendando diversificar, olhar para fora dos Estados Unidos. Mesmo com os Estados Unidos ainda sendo preferência para alguns. Sim, JP Morgan, Morgan Stanley ainda preferem taticamente os Estados Unidos em alguns cenários, mas reconhecem que tem coisa atrativa na Europa, no Japão. A ideia é não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? E esse cenário de talvez mais protecionismo, desglobalização, como isso pode afetar as empresas? Essa diferença entre grandes e pequenas pode aumentar? Pode sim. Um ambiente com mais tarifa, mais barreira comercial, tende a ser pior para as pequenas, que dependem mais do mercado local e têm menos jogo de cintura para mudar produção, de lugar, absorver custo. Já as multinacionais gigantes, bem, elas têm mais estrutura para lidar com isso. Então essa bifurcação, essa diferença, pode ficar ainda maior. Mudando completamente de assunto agora. Criptoativos. Aqui o tom das projeções muda bastante, né? Parece bem mais otimista às vezes. É, demais. Chama atenção. Para o Bitcoin, por exemplo, o Standard Chartered fala num pico de $250 mil em 2025, e depois estabilizando perto de 200 mil. Já o JP Morgan é mais pé no chão, mas ainda assim fala em uns $140 mil nesse ciclo atual, até 2028. Mas olha, aqui a gente tem que ter muito cuidado. A diferença entre as projeções é gigantesca. Gigantesca como? Enquanto algumas fontes compiladas mostram médias para 2025 mais comportadas, tipo 75, 85 mil dólares, tem outras tabelas que mencionam máximos que vão de 135 mil até, pasme, $1,5 milhão de dólares. $1,5 milhão? Puxa vida. Pois é. Isso mostra bem a natureza do negócio, né? Altamente volátil, muito especulativo. É preciso ter isso muito claro. E para Ethereum, que é a segunda maior?
A história é parecida, o otimismo tá lá também. Standard Chartered de novo, $7.500 no fim de 2025 e uns impressionantes 25 mil até 2028, 2029. Outras fontes já são mais conservadoras, médias para 2025 entre 4.500 e 4.700, subindo para algo entre 7.500 e 15 mil até 2028. De novo, o leque é bem aberto. E o que está por trás desse otimismo todo, apesar dessa volatilidade maluca? Basicamente, são dois motores. Primeiro, a entrada de mais investidores institucionais, fundos e empresas, que começam a ver cripto como uma classe de ativo nova. E segundo, o desenvolvimento do ecossistema em si, especialmente o que chamam de DeFi, finanças descentralizadas, que é basicamente tentar recriar serviços financeiros usando blockchain sem banco no meio. E para o Ethereum especificamente, aquela mudança tecnológica para o Proof of Stake deu uma força extra na confiança. É interessante, né? Parece que cripto funciona como, sei lá, um ouro digital para uns, um refúgio, mas para outros é uma aposta em tecnologia, em crescimento futuro. Exatamente. Essa dupla personalidade é uma das coisas mais curiosas. Atrai tanto quem está com medo da economia tradicional, quanto quem está apostando numa revolução tecnológica. Só que, claro, o nível de risco e a montanha-russa de preços são incomparavelmente maiores que os do ouro físico, né? Não dá para esquecer disso. Com certeza. Bom, vamos ampliar a foto agora, olhar para o quadro macroeconômico global. E aqui a gente encontra uma das maiores brigas nas fontes, as previsões para o crescimento do PIB mundial. Parece que o FMI e o Banco Mundial não estão falando a mesma língua. Não mesmo. O FMI, na atualização deles de julho de 2025, parece mais otimista. Projetam ali 3,0% de crescimento global para 2025, 3,1% para 2026. Eles justificam isso com gasto público forte nos Estados Unidos, talvez até gente comprando mais por causa de novas tarifas. Já o Banco Mundial. O Banco Mundial está bem mais pessimista. Previsão de só 2,3% para 2025. Eles apontam o dedo para as barreiras comerciais aumentando, para a incerteza política, veem isso como um freio grande. E essa diferença toda é só um erro de cálculo ou tem algo mais aí? Tem muito mais. Na verdade, reflete visões quase opostas sobre os riscos que a gente está correndo. O FMI talvez esteja olhando mais para uma certa resiliência da economia, que pode ser só temporária, sabe? Sustentada por coisas de curto prazo que podem acabar. Já o Banco Mundial parece mais focado nos problemas estruturais que estão crescendo, comércio global mais dividido, instabilidade política. A grande pergunta que fica é: essa recuperação que a gente vê é sólida mesmo ou é só uma miragem que vai passar? E essa briga FMI versus Banco Mundial aparece também nas previsões para cada região. Aparece sim, claramente. Para os Estados Unidos, por exemplo, FMI prevê 1,9% de crescimento em 2025. Banco Mundial só 1,2%. Bem diferente. Para a China, parece ter mais consenso. Todo mundo esperando uma desaceleração gradual, algo entre 4,5% e 4,8% em 2025. E a Europa? Zona euro, a expectativa é de crescimento baixo, tipo 1% em 2025, e depois subindo devagarinho. Nada muito animador por lá, pelo menos por enquanto. Nesse cenário todo, um indicador que sempre olham é o dólar DXY, né? A força do dólar. O que as fontes dizem sobre ele? Bem lembrado, o DXY mede o dólar contra uma cesta de outras moedas importantes. A visão que predomina, que a gente vê em casas como JP Morgan, é de que o dólar deve enfraquecer um pouco nos próximos tempos. E por quê? A expectativa principal é que o Fed, o Banco Central Americano, comece a cortar os juros. Se isso acontecer, o dólar fica menos atraente para investir, né? Uma política mais dovish, como eles chamam, mais inclinada a baixar juros, normalmente enfraquece a moeda. Isso seria bom para quem? Seria um alívio para muitos países emergentes, principalmente os que têm muita dívida em dólar. Mas, claro, como tudo em economia, tem gente que discorda. E, no fim das contas, o que o Fed vai fazer mesmo é a pergunta de milhões. Com certeza. E agora, finalmente, vamos trazer a conversa aqui para casa. E o Brasil? Como é que o Brasil se encaixa nesse cenário global tão confuso? Olhando para os dados mais recentes do Focus, de setembro, os números do Focus pintam um quadro desafiador, mas com algumas luzes e sombras, né?
A inflação, o IPCA, projetada em 4,85% para 2025, ainda está acima da meta, mas pelo menos esperam que ela vá caindo aos poucos, para perto de 3,8% lá em 2028. Mas a Selic continua nas alturas. Continua. Prevista em 15% no fim de 2025. 15% é muito alto. A boa notícia é que espera uma queda forte depois, para 10% até 2028. Mas até lá, E o câmbio? Dólar real. parece que estabiliza num nível alto, projetado em 5,56 para 2025 e fica ali perto de 5,60 nos anos seguintes. Não espera uma grande valorização do real, pelo menos segundo Focus. E o crescimento? O PIB? Modesto, 2,19% em 2025 e depois fica ali variando entre 1,9% e 2%. Nada espetacular. Analisando esses números e o que as fontes falam sobre o sentimento do mercado, parece ter um paradoxo aí no Brasil, né? Exatamente. É o que alguns chamam de paradoxo brasileiro. De um lado, a Bolsa, o Ibovespa, está negociando com múltiplos considerados baixos historicamente. Principalmente o preço-lucro, o PL. Isso sugere que o mercado já colocou muito pessimismo no preço. Sabe, que os ativos podem estar baratos. Mas, por outro lado... Qual é o outro lado da moeda? O outro lado é a realidade dura dos juros reais, o juro descontado da inflação, que estão entre os mais altos do mundo. Isso é um freio de mão puxado para a economia, para o investimento, para o consumo. E soma isso a eterna incerteza sobre as contas públicas, o tal do risco fiscal. Então, o preço baixo atrai, mas o risco fiscal e os juros altos espantam. Exatamente. Esses fatores negativos acabam neutralizando a atratividade do preço baixo e deixam muitos investidores, principalmente os estrangeiros, meio de fora, esperando para ver. As fontes também falam num possível efeito mola. O que seria isso? A ideia é que o mercado brasileiro pode estar tecnicamente sobrevendido. Ou seja, os preços caíram tanto, talvez até demais, por causa desse pessimismo todo. Aí, qualquer notícia boa, mais forte, principalmente vinda de fora, poderia fazer o mercado dar um pulo rápido, como uma mola que estava comprimida e de repente solta. E qual seria o gatilho para essa mola soltar? O principal gatilho externo seria, sem dúvida, o Fed começar a cortar juros lá nos Estados Unidos. Isso diminuiria a atração dos títulos americanos e poderia fazer o dinheiro procurar outros lugares, mercados emergentes que estão baratos, como o Brasil poderia ser visto. Entendi. Então a nossa sorte depende muito do que acontece lá fora? Depende muito. Essa conexão com a política monetária global, e do Fed em especial, é muito forte. Por isso que a atratividade dos ativos brasileiros é tipo uma faca de dois gumes. É uma oportunidade sim, mas para ela virar realidade depende muito do cenário externo que a gente não controla. E claro, depende da nossa capacidade aqui dentro de mostrar um caminho fiscal mais crível que diminua essas incertezas que ainda pairam. Ufa, demos uma boa volta, hein? Tentando amarrar tudo que a gente viu para esse horizonte 2025-2028. O que fica é um cenário global bem complexo, cheio de visões diferentes, né? Vimos aquele contraste forte, ouro lá em cima, commodities industriais para baixo. Vimos a bolsa americana forte, mas muito concentrada nos poucos gigantes, talvez escondendo fraquezas. Vimos o otimismo, às vezes, até exagerado e muito volátil com as criptos. E vimos a briga nas previsões de crescimento global. Exato. E aí, no meio disso tudo, o Brasil aparece com preços de ativos potencialmente baratos, mas numa situação delicada, muito na mão do que acontece lá fora e da nossa lição de casa fiscal. É isso. É um ótimo resumo. O período que vem aí parece ser mesmo de uma grande bifurcação nos mercados. Muita divisão e uma incerteza bem acentuada. Refúgio contracíclico, grande empresa contra pequena e essa desconexão que a gente vê às vezes entre o mercado financeiro e a economia real. Navegar nisso vai exigir provavelmente conseguir separar o que é resiliência de verdade do que é só aparência e ficar de olho nos riscos que podem estar escondidos por aí. Perfeito. E para a gente fechar, fica aqui uma pergunta para pensarmos. Diante disso tudo, como é que essa desconexão cada vez maior que a gente observa entre alguns mercados financeiros tipo ouro e S&P 500 subindo e a economia real com petróleo e small caps mais fracas, como isso pode mudar a forma como a gente avalia risco e investe nos próximos anos? Fica aí a reflexão.